Ele vira tipo um aquário, olha lá. Você tem uma visão muito clara do que está ali dentro, mas é bonita, viu? Ela não tem tanto RGB, mas esses dissipadores aí prateados são bem legais, ó. Você coloca aqui em caixa e pronto. Tá montado, virou uma coisa só. Com certeza é um dos mini PCs, né? Os PCs mais compactos que a gente já montou aqui no Loop Infinito. Acho que é um dos meus favoritos. E olha lá. Desenhei o arco-íro. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de mais um projeto de montagem aqui no Loop Infinito. E no vídeo de hoje eu vou remontar o meu PC que a gente montou aqui no Loop Infinito em janeiro, no começo desse ano. Olha aí, esse PC que vocês estão vendo aí, que eu montei nesse gabinete, que é o C1 da ZZAW, um PC montado aí no formato Micro ATX, uma montagem meio desafiadora, porque é um case super compacto, não tem nem espaço para passar os cabos. Quem assistiu lembra que eu tive que passar os cabos por baixo da placa-mãe, entre a placa-mãe e o gabinete. E também tem essa telinha aí que fica passando uma animação, que na verdade funciona como um monitor adicional para o PC, que dá um charme a mais. Mas depois de alguns meses eu senti vontade de trocar o gabinete. Eu vou contar aqui essa história, por que eu decidi trocar de gabinete. Aí eu comprei no AliExpress um outro gabinete que eu já estava de olho, que é esse cara aqui, também é no formato Micro ATX, que é o Jonsbo TK1. A Jonsbo faz alguns gabinetes compactos bem interessantes e esse cara aqui é muito bonito. Ele tem um vidro que é curvo, o vidro faz duas curvas e sobreviveu à viagem. Demorou 3 meses para chegar aqui, mas chegou e eu comprei ele na cor branca. Só que esse foi um erro que eu cometi comprar ele na cor branca, porque junto com isso eu comprei uma coceirinha também. Sabe a coceirinha do hardware? Começa a coçar. O gabinete é branco, hein? Já que eu vou trocar os componentes, eu podia trocar a placa-mãe por uma placa-mãe branca, né? Vamos comprar uma placa-mãe branca. Eu tava lá em Taiwan, na Computex, comprei uma placa-mãe branca. Aí continua a coceira. Mas e o water cooler? Eu vou pôr o water cooler que é preto na placa-mãe branca, no gabinete branco? Compra o water cooler branco também. E a fonte? A fonte tem que ser... Tá lá, fonte branca. Memória RAM também. Ixi, vamos lá. Aí, quando você vai ver, é um PC novo. Então, hoje a gente vai montar esse novo projeto aqui para substituir o meu PC. Depois eu vou comparar com aquele PC antigo também. Vamos comparar aí o 12.900K com o novo aqui, 13.700K que eu tinha prometido. E é isso. Pega a pipoca aí, porque nós temos aí mais 1 hora de montagem aqui no Loop Infinito. Vamos nessa. E eu quero começar esse vídeo contando um pouquinho da minha experiência com esse PC aí que vocês acabaram de ver, que eu montei há 6 meses aqui no Loop Infinito. Em termos de hardware dos componentes, tudo se saiu muito bem, tanto o 12.900K como o RTX 3080. Para o meu uso, foi jogos até 4K, tarefas de escritório, edição de vídeo e até mesmo lives, ele se saiu perfeitamente. Em termos de montagem, eu gostei desse corpo compacto, mantendo aí o Micro ATX, que eu tinha saído do Mini TX para o Micro ATX, porque eu queria um PC Express a mais. Quando eu tinha Mini TX eu precisava pôr uma placa de captura ali, eu não tinha um slot. Aí eu mudei, né, para Micro ATX e eu nunca precisei usar o slot. Então eu poderia voltar para Mini TX, mas no futuro. E essa telinha de 8 polegadas funcionou muito bem e continua funcionando muito bem até hoje. Ela dá um charme aí pro PC, porque fica passando uma animação personalizada, apesar de eu nunca ter realmente fixado ela de fato no vidro, né? Ela acabou ficando preso com fitas ali e ficou bom, então eu não mexi. Porém, essa telinha, ela ocupa uma HDMI da placa de vídeo, então eu só posso usar 3 monitores, que é o que eu tenho hoje no meu setup. Poderia colocar alguns monitores ali, mas o water cooler já faz isso com uma telinha de LCD que monitora aí a CPU e a GPU. No caso da GPU é muito preciso o monitoramento da temperatura, porém na CPU eu não faço a menor ideia de onde esse water cooler ele puxa essa informação, porque não é o CPU package, não é nenhum CPU core, não é nada que aparece em sensores como o HW Info, que eu vou lá monitorar, é diferente. Então eu não sei o que a NZXT está puxando e considerando como temperatura da CPU, mas não é a temperatura real, então eu uso apenas como uma referência. Mas o problema que eu tive foi mais com esse gabinete C1 e esse formato das conexões na parte de baixo, que assim, teoricamente não deveria atrapalhar muito, mas no meu setup eu tenho uma mesa em L, o PC fica lá no canto e aí o monitor, teclado, mouse fica tudo aqui, então os cabos já estão no limite e sempre que eu preciso ajustar alguma coisa, tem que inclinar o PC, porque não dá para levantar por causa dos cabos, aí vai tirando aqui e aí na hora de pôr de volta é pior ainda. Então com o tempo, quando eu ia tirar, levar o PC para algum
lugar, trazer aqui pro loop, isso começou a me incomodar bastante. E tem alguns outros detalhes desse gabinete C1, como por exemplo um dos parafusos que prendem o vidro, ele deu uma espanada e não encaixa mais, eu tive que usar uma colinha ali para prender. O vidro também, como eu comentei, ele não tinha um acabamento muito legal, então ele está mais suscetível a arranhões. Então eu fui juntando esses pequenos incômodos e foi me dando uma vontade de trocar o gabinete. Em termos de fluxo de ar e funcionamento do PC, tá tudo ok. Eu só tive dificuldades em fazer aquela CPU, o 12900K, conversar bem com frequências mais altas da memória RAM. Então eu não consegui deixar ele acima de 6.000 megatransfers por segundo de forma estável, tava dando tela azul. Tentei fazer um undervolt também nessa CPU, não consegui. Eu acho que eu não dei muita sorte na tal da loteria do silício, sabe? Eu peguei um chip que não tava tão bom para fazer ajustes e modificações. E, enfim, depois de deixar a memória RAM um pouquinho mais fraca, desisti de fazer o undervolt, funcionou bem. O fluxo de ar do gabinete estava legal, as temperaturas estavam ok, mas foram esses detalhes que foram me incomodando. Inclusive, uma curiosidade, saiu uma V2 desse gabinete depois, desse ZZAW C1, que ela é um pouquinho mais alta, tem um slot a mais ali para colocar um fan e tudo mais. Então, se alguém tiver interesse, vou deixar o link aí na descrição dessa versão revisada. Mas eu já estava vendo esse Jonsbo, essa marca Jonsbo, eu já estava de olho neles. E esse TK1 eles lançaram nesse ano, traz esse vidro curvo que é maravilhoso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, quero falar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Isso aqui veio do AliExpress, isso aqui é uma caixa pesada. O gabinete ele não é caro, ele custa em torno de R$500. Porém, trazer uma caixa dessas do AliExpress é um frete que é mais caro do que o produto. Então o frete saiu R$700. Aí a gente já está em R$1.200 pelo gabinete. Aí tem o imposto também, que é considerado em cima do preço do gabinete e do frete, que foi o quê? Mais R$750. No fim, deu quase R$2.000 por esse gabinete e 3 meses de espera, porque eu comprei, aí ficou sem estoque, não mandaram. Aí o cara falou, não, então a gente tem um preto aqui. Eu falei, não, eu quero o branco. Queria coceira, né? Queria. Não, manda o branco mesmo. Aí eu tive que esperar 2 meses para ele mandar. Ele mandou 1 mês para chegar aqui, passar pela receita, pagar o imposto e liberar. E ainda chegou assim, hein? Ó a situação aqui da caixa, como foi entregue. Quando eu olhei isso aqui, ó, essa curva aqui não é intencional, não. O vidro é curvo. A caixa de papelão não deveria ser curva, mas ele levou umas pancadas aqui durante o transporte. Mas ele sobreviveu, eu conferi, ele sobreviveu. Então saiu meio caro, mas eu achei legal. Muitas pessoas me mandaram esse gabinete, acharam ele interessante e hoje eu vou montar o PC nele e aí vocês decidem se vale a pena esse investimento ou não. Mas se você for comprar um gabinete de PC ou qualquer produto desse tamanho que vem numa caixa grande, mais pesada, no AliExpress, né, comprar de outros sites aí da gringa, considera o imposto no talo, porque provavelmente ele vai ser taxado assim. O vendedor até perguntou, escuta, você quer que eu declaro aqui um valor mais baixo? Eu falei, não, declara certinho, porque já teve o PC do Kenji lá que o cara declarou mais baixo, aí bateu e voltou e a gente ficou sem. Então é isso. Bora começar o nosso projeto? Eu vou começar abrindo esse gabinete, quero mostrar para vocês como é que é a embalagem, como ele vem bem protegido, mas antes um agradecimento aí às marcas parceiras que viabilizaram esse projeto. A Kingston que mandou essas memórias aqui que nós vamos usar nesse projeto, a Nvidia que mandou pra gente a RTX 4070, que a gente já mostrou num vídeo aqui que vai entrar nessa montagem, e a Intel que mandou um Core i7 13700KF. Além de, é claro, também a Cooler Master, que já tinha mandado essa fonte aqui para outro projeto e nós estamos hoje reaproveitando ela para esse projeto aqui, uma V750 Gold SFX, né, no formato aí mais compacto. Os outros componentes que estão aqui eu comprei, como por exemplo essa placa-mãe aqui que eu comprei lá em Taiwan, essa B760G Gaming Wi-Fi na cor branca, e também o water cooler, que é o Kraken 240 RGB, um modelo diferente daquele outro que eu tinha mostrado, a telinha é um pouco diferente, além de outros acessórios que eu vou mostrar que não estão na bancada ainda, que eu vou colocar aqui nessa montagem. Então deixa eu limpar aqui a minha baguncinha para a gente fazer um unboxing desse gabinete. Vamos abrir então essa caixa e cada vez que eu olho para essa curvatura acidental aqui no papelão, eu vejo que o prejuízo ele podia ter sido grande, hein? Ele levou uma pancada não muito feliz aqui.
E vocês vão ver, porque eu já abri isso daqui, eu já fiz um estudo de montagem. Aliás, eu voltei com os vídeos lá no meu canal pessoal e eu postei um vídeo que era tipo um teaser dessa montagem que a gente está fazendo hoje. E eu já tinha mostrado ali o que a gente estava pensando na montagem. Então eu já abri ele para checar. Até porque ia ser bem triste eu preparar tudo para um dia de gravação aqui, abrir ele e ver que o vidro estava quebrado, né? Pelos correios. Mas não, tá tudo certo. Temos uma caixinha aqui em cima, um papel com algumas instruções. E olha só como ele vem embalado, vem com essa proteção aqui. E olha só, ele vem com o vidro desmontado, o vidro curvo aqui, ó, vem aqui apoiado nos suportes, embaixo e aqui em cima que eu acabei de tirar. E o gabinete vem aqui do lado. Então, onde levou a pancada aqui, não estava muito distante do vidro, viu? Se ela fosse um pouquinho mais forte, teria quebrado o vidro, mas ainda bem que não aconteceu. Vamos tirar esse vidro com cuidado aqui. Aí, olha, velho, o vidro é duas curvas. Tá louco. Vou deixar ele na outra mesa aqui que eu acho que eu vou quebrar. E aí nós temos o gabinete, que é num formato meio de cubo, porém todo curvadinho nos lados. Olha lá, vem com uma proteção aqui no meio aqui também. E tá aí, esse é o Jonsbo TK1, vocês estão vendo aí. Ele é um gabinete até compacto para o formato micro ATX. Eu já vi mini ATX maior do que ele, mas ele tem aquela ideia de esconder boa parte do volume do gabinete numa parte traseira aqui, né? Então ele, quando você olha de frente, ele parece menor do que ele é de verdade. Então olha só, suporte aqui para a placa-mãe, micro ATX, temos passagens aqui para os cabos, mais passagens para cabos aqui embaixo. Ele suporta 2 fãs aqui embaixo de 120 mm e aqui em cima também. E aí, em qualquer um desses dois locais, você pode colocar um radiador de até 240 mm para o water cooler. Tem 4 slots aqui PCI Express. Aqui do lado é apenas uma furaçãozinha para ventilação, apesar de que caberia uma telinha aqui se você quiser enfeitar. E aí aqui na parte de trás a gente coloca a fonte, ele suporta aí também um HDs, né? Você pode colocar um HD de 3,5 ou alguns HDs de 2,5 e aí tem um espaço para a gestão dos cabos. Um detalhe interessante desse gabinete é que ele já vem com um filtro de ar bem bacana aqui embaixo, ó. Filtro de ar magnético, tanto na parte de baixo quanto aqui na parte de trás. A parte de cima não tem filtro porque tecnicamente não precisa se você montar o airflow do jeito que eles sugerem, né? Puxando o ar de baixo e soltando para cima. Agora eu vou abrir essa tampa traseira aqui para mostrar mais alguns detalhes do gabinete. Quatro parafusos, a tampa sai. Temos o filtro, não é magnético, esse aqui fica preso aqui, né? Então esse filtro aqui eu achei que ele era magnético, mas não, já fica preso aqui. Para limpar, tem que tirar a tampa, você limpa direto na tampa. E aí aqui atrás a gente tem os conectores do painel frontal do gabinete, né? Esse painel frontal fica na lateral, né? Não é exatamente frontal, porque é a frente, né? Que é a lateral, mas você vai colocar ele assim na mesa para ficar em evidência os componentes internos. Mas esse painel aqui do gabinete tem um botão aqui de liga e desliga, não tem um botão de reset, ele tem apenas uma porta USB tipo C e uma porta USB tipo A, além de um conector de áudio aí para fone de ouvido e microfone. E aí cada porta tem uma conexão individual e um detalhe interessante é que o front panel, né, esse botão de liga e desliga, assim como os LEDs, ele vem já num conector unificado para você ligar direto na placa-mãe. Então não vem aqueles cabinhos pequenos que você precisa ficar encaixando ali, lendo o manual para ver onde é que eu sempre esqueço. Enfim, então isso é um detalhe interessante que mais fabricantes de gabinete poderiam fazer. E aí aqui, bastante espaço, pode colocar uma fonte tamanho full, eu vou colocar uma SFX, quando chegar nessa parte vocês vão entender por quê. E também uma baia para colocar um HD de 3,5, que é uma coisa que eu estava sentindo falta. Porque eu tenho muitos arquivos pessoais armazenados num HD de 8 TB, que está comigo desde a minha primeira montagem, e nesse outro PC que eu montei, eu tive que usar esse case externo aqui da Ugreen, que aliás é um case que tem um bom custo-benefício se você precisa ligar um HD de 3,5 de uma forma externa via USB aí no seu PC. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Os produtos da Ugreen são bem bacanas, mas agora eu vou colocar esse HD direto aqui no PC, né, montando ele nessa baia
que nós temos aqui. Então é isso, um gabinete simples. Agora eu vou mostrar para vocês como é esse vidro dele, que é muito legal. Eu devo confessar que dá um certo medo manusear esse vidro aqui, porque ele é muito diferente. Eu achei estranho que ele não veio com nenhuma película protetora, mas é assim, diferente de tudo que eu já vi em vidros de PC, né? Ele tem essa curva aqui, que eu chamei de uma curva em U, aí veio um povo falar pra mim, não, Will, é J. Mas o meu J não é tão gordinho assim, então é um U que tem um lado menor que o outro, né? Tem um aviso aqui, ó, que é vidro temperado, manuseie com cuidado e é preso no gabinete por meio de 4 parafusos. E aí você tem uma visão, acho que é a visão mais clara que eu já vi, né, dos componentes em um gabinete. Então quando a gente coloca ele aqui, ó, deixa eu encaixar com cuidado, para vocês verem como é que vai ficar. Aí tem um apoio aqui embaixo, na frente, e é só parafusar. Ele vira tipo um aquário, olha lá. Então é uma visão muito clara do que está ali dentro, sem nenhuma divisória dos lados, né? Uma visão contínua desse lado aqui, ó. Acho que olhar ele dessa forma vai ser o ideal. Você tem uma visão bem clara dos componentes que estão ali dentro, mas também dá para tirar uma lasquinha aqui, ó, no cantinho. Se ele tiver assim, ó, você consegue ver também, graças a essa outra curva. E o vidro, nesse design, ele meio que some, né? Ele some da estrutura e fica muito legal. Então, quando eu vi esse gabinete, eu já me interessei por ele. Vou deixar o vidro aqui do lado, para a gente não quebrar aí durante a montagem. E eu nem montei esse gabinete, mas ele já é um dos meus favoritos aqui no Loop Infinito. Ele tem uma estrutura bacana, uma peça sólida, parece ser bem resistente. Eu só achei um detalhe que me chamou a atenção, não me incomodou muito, mas eu achei curioso a quantidade de parafusos que a gente tem aqui na parte que, bom, seria a parte lateral barra traseira dele, né? Tem muito parafuso, esse parafuso é meio cabeçudo e aí chama bastante atenção. Mas essa parte que ninguém vai ver, né? Então, a gente tem o manualzinho dele aqui também, que lista aí todas as especificações. E além do formato micro ATX que a gente precisa, né? A placa-mãe ela não pode ser full ATX, ela tem que ser mais compacta. Ou mini ATX também, dá para você montar aqui. Nós temos um limite na GPU. A GPU não pode ter mais de 280 mm de comprimento para encaixar aqui dentro desse case. Por isso que eu escolhi a RTX 4070 Founders Edition. Essa que eu vou usar aqui. A minha 3080 não ia entrar nesse gabinete, então eu precisei trocar a GPU nesse projeto. Nem tudo foi coceirinha, viu? Algumas coisas foram adaptações, por causa da coceira, né? Mas enfim. Pelo que eu tô vendo aqui, na hora da montagem, essa tampa superior aqui também é só deslizar que ela sai, ó lá. Para facilitar a montagem, o acesso aqui em cima. Essa parte eu não tinha visto. E se você quiser montar SSDs, tem que fazer um ajuste aqui no bracket aqui atrás. Ou HDs de 2,5, né? Como eu vou usar um HD de 3,5, eu vou deixar do jeito que tá aí, que é como ele já veio mesmo. E é isso, manual simples. Vamos ver o que mais veio aqui nessa caixinha. Imagino que sejam parafusos e abraçadeiras aí para a organização dos cabos. E tem aqui também o que é isso aqui? Um certificado de garantia de fabricação. Foi fabricado, é 001. 001, que é a peça dele. Eu comprei a primeira unidade, branca. Não é possível. É o número 1, ó. Número 1, peça número 1 de fevereiro de 2023. Olha lá. Pô, comprei o primeiro. Aí, ó. Não, peraí, eu preciso pôr um Google Translate aqui pra ver. Eu comprei a primeira unidade branca desse gabinete. Deixa eu ver aqui no Google Lens, ó. Tá escrito Jonsbo, certificado, a inspetor 001, data de produção. Eu não sei, inspetor? Eu não sei se é. Mas eu vou fingir que é. Então, pra mim, é o primeiro First. Pau no cu do First. Beleza, agora eu vou deixar ele aqui do lado, colocar as peças de volta e depois a gente volta nele na montagem daqui a pouco. E vamos começar com a placa-mãe para esse projeto, que é uma ROG Strix B770G Gaming Wi-Fi, uma placa-mãe micro ATX nessa cor branca. Ela é mais prateada do que branca, vocês já vão ver, que eu comprei lá em Taiwan. Na minha última viagem na Computex, eu fui num centro, chama Digital Plaza Nangang, não sei falar. Inclusive, ó, tem o selinho aqui da garantia de lá, ó, o leãozinho aí. E é uma placa que tem versão com DDR4, essa daqui que eu comprei foi com DDR5. Eu paguei lá menos de R$1.000, o que eu achei um preço ok. Trouxe ela na mala, de boa, bem abaixo da cota aí. E fui nela porque eu escolhi essa placa-mãe porque eu queria uma placa-mãe. Eu tava, né,
coçando para montar o setup branco. Eu queria ter um setup branco também. A gente montou os setups brancos aqui no Loop, comprei aquilo ali branco, aí falei, vou comprar a placa-mãe branca para um Intel de 13ª geração, o 13700KF. Só que é difícil achar placa-mãe micro ATX branca. Essa daqui é a única que eu achei com o chipset mais atual para esse processador. Então essa foi literalmente a única. Se fosse mini TX, tem uma da MSI, que é Z790, que é maravilhosa, mas não achei nenhuma outra, não achei Z760, Z790 e fui com essa B760G, que é um chipset intermediário. Então assim, eu tava numa Z690, de certa forma eu fiz um downgrade, mas eu fiz um upgrade, que eu fui para uma geração acima, mas fui para um chipset B, mas entrega tudo que eu preciso, então eu não vou ter nenhum problema. Ela tem Wi-Fi integrado também, só tem menos slots M.2. A outra tinha 3, essa daqui tem 2, mas para mim já é o suficiente, então beleza. Vamos abrir aqui a caixa então da placa-mãe. Nós temos aqui a placa, uma embalagem mais simples, né, nesse chipset que não é tão topo de linha. A placosa aqui, cuidado aqui com o leite atrás. Mas é bonita, viu? Ela não tem tanto RGB, mas esses dissipadores aí prateados são bem legais. Ó, tem o logo ROG aqui, tem Strix aqui embaixo. E como não é AMD X3D, não vai explodir. Ainda bem, né? Porque tem que instalar BIOS Beta e perder a garantia de cair o c... a bunda, Asus. Não me faça isso. E aqui no fundo da caixa, tem aqui mais alguns cabinhos. Eu já tirei a antena do Wi-Fi. Ó, a gente tem os manuais aqui, né? Certificados e tudo mais. Bom, espero não usar o manual hoje, mas como vocês sabem, às vezes eu sou meio energúmeno na montagem. Atualiza BIOS. Sempre Wills. Atualiza BIOS. Não. Atualiza BIOS Will. Sempre esqueço. Aquele certificadozinho. Asus Web Storage. Fazia tempo que eu não vi esse negócio aqui, hein? Armazenamento na nuvem que ninguém usa. Ah, mas os adesivos são bonitos, hein? Pô, esses adesivos prateados aqui vão combinar ali com o gabinete, hein? Acho que eu vou pôr o adesivo na caranga. Por fim, nós temos aqui um chaveirinho também. E aqui no plastiquinho umas borrachinhas, além de abraçadeiras aqui também para organização dos cabos. Thermal pad para o M.2, para o SSD, vem um só. Um parafusinho aqui de SSD. 2 cabos SATA e a antena do Wi-Fi. Então vamos aos detalhes dessa placa-mãe com chipset B770, que aliás é a primeira placa-mãe com esse chipset que eu mostro aqui no canal, numa montagem. O chipset B para processadores Intel é um chipset mais intermediário, ele está aí abaixo do chipset Z, então esse aqui está abaixo do Z790, B760 é para Intel, processadores Intel Core de 12ª ou 13ª geração. Então quando você vai para um chipset mais básico, às vezes você tem alguns recursos a menos, conexões PCI Express, a banda dessas conexões, M.2, né, os slots que eu já comentei, as conectividades aqui atrás. Às vezes ela alcança uma frequência inferior nas memórias, né, uma velocidade de megatransfers menor do que um chipset mais topo de linha como o Z, mas para mim ela vai atender bem as necessidades, como eu já comentei, no meu caso era mais a estética para a montagem do setup, né, e ela dá conta aí do Core i7 13700KF que a gente vai colocar aqui hoje. Eu só não vou conseguir fazer overclock nessa CPU com essa placa-mãe, mas tudo bem porque não é nem a minha proposta nessa montagem. Então vamos ao geralzão aqui da placa. Nós temos o socket LGA 1700 com a furação dupla que também atende coolers que são LGA 1200. Tem 2 furinhos aqui do lado, então se você comprar um cooler que não tem aqueles brackets do LGA 1700, como já aconteceu em várias montagens aqui no canal, a placa-mãe da Asus já está pronta para isso, né? Ela tem essa furaçãozinha dupla aqui que ajuda bastante. Memória RAM, nós temos 4 slots aqui, aceitando aí até 4 módulos de memória DDR5, até 128 GB, podendo chegar a até 7.800 megatransfers por segundo, mas isso é claro, considerando overclocks. A memória que a gente vai usar hoje aqui, Kingston Fury Renegade, suporta aí 7.200 megatransfers por segundo nativamente. Porém, a CPU, esse Core i7 3700KF, suporta nativamente 5.600 megatransfers por segundo. A gente vai ver se a gente consegue subir aí um pouquinho para bater esse número nativo aqui da memória. Ainda sobre as memórias, nós temos aqui os 2 slots com dissipadores. Embaixo aqui desses dissipadores, 2 slots M.2 para SSDs NVMe, ambos aqui PCI Express 4.0. Então, se fosse um Z790, eu teria PCI Express 5.0 aqui. Mas como o SSD que a gente vai usar ainda é
PCI Express 4.0, né? A gente vai usar aqui um Kingston Fury Renegade de 4 TB, igual o outro setup. Tá tudo certo, né? Então não preciso aí desse PCI Express 5.0, mas temos PCI Express 5.0 aqui nos slots PCI Express. Então um é 5.0x16, o outro aqui é 4.0x16 e a gente tem dois 4.0x1 para periféricos mais simples. Uma coisa muito legal que a gente está vendo cada vez mais nas placas-mãe é que a gente tem aqui esse botão para ejetar a GPU. Então, um mecanismo aqui, não tem mais que apertar um botãozinho aqui do lado. A hora que você vai ejetar a GPU, você aperta aqui e aí ele puxa aqui a travinha para você liberar a GPU. E tem inclusive um troféuzinho aqui, ó, de número 1 aqui do lado. Tem uns detalhes, umas estilizações para lá e para cá. E em termos de conexões no geral, tem a alimentação da CPU, como eu já comentei, 24 pinos aqui para a placa-mãe. Fan da CPU, bomba do water cooler, né, o AIO Pump. Nós temos um ARGB aqui, mais um ARGB aqui do lado, mais um fan aqui, CPU opcional. As USBs do gabinete também, USB tipo C e a USB tipo A. 4 conexões SATA e aqui embaixo o front panel tem mais duas conexões, uma ARGB, a outra RGB 12 volts, mais alguns fãs aqui embaixo, USB 2.0, áudio e é basicamente isso. Agora vamos ver aqui as conexões aqui atrás também. Temos as conexões de vídeo DisplayPort e HDMI, se você for usar gráficos integrados. O botão aqui de BIOS Flashback, 4 portas USB 2.0 para acessórios e periféricos, 2 portas USB tipo A com 5 GB de banda, tem mais uma USB tipo C aqui embaixo que também é 5 GB, né, 3.2 Gen 1, aí a gente tem uma porta que tem 10 GB, 3.2 Gen 2, e uma porta USB tipo C que traz 20 GB, 3.2 Gen 2 X2. A gente tem também um conector de rede aqui Ethernet, um RJ45 com uma banda aí de 2.5 gigabits, Wi-Fi 6E, né, os slots aqui, os conectores das anteninhas e os conectores de áudio aqui embaixo. Eu não sei porque que tem tanta porta USB 2.0 aqui, mas é justamente o que eu falei. Se você vai usar um teclado e um mouse, já foram duas portas que não precisam ser com uma banda, né, de 5 GB ou 10 GB. Então o USB 2.0 resolve aí no caso desses acessórios. E uma última coisa que eu quero comentar é que ela tem toda uma estilização aqui, ó, numa parte que ninguém nunca vai ver, né? A parte de trás aqui tem vários detalhes, ROG, Strix, um desenho bacana. É um detalhe interessante, mas seria melhor se as outras placas deles não explodissem. A gente vai começar então essa montagem com a instalação da CPU. Então a CPU que a Intel mandou aqui pra gente nesse projeto, aliás, muito obrigado Intel, sempre parceiro aqui do Loop Infinito, mandando as CPUs para os nossos projetos, é um i7 13700KF. E o F, como eu já comentei, significa que essa CPU não tem uma GPU integrada, não temos gráficos integrados, tá até escrito aqui no cantinho da caixinha, ó, Discrete Graphics Required. Então você precisa de uma placa de vídeo. Aqui nós temos uma CPU que traz 16 núcleos e que alcança até 5.4 GHz no turbo e é uma das melhores opções hoje para quem está procurando aí uma CPU para jogar, né? Precisa de alto desempenho. Na Intel, melhor que isso, só tem a série i9, né? Então esse i7 de 13ª geração tá excelente, mas ó, fica o aviso que tá para chegar a 14ª geração, que inclusive eles vão mudar os nomes. Não vai mais chamar i, vai ser só Intel Core 7 ou Intel Core Ultra 7, Ultra 9 para os chips que são mais topo de linha, e a Intel vai meio que esconder qual que é a geração. A gente ainda vai ter o código tipo 14.700K, mas não vai ter mais essa história aqui, ó, de 13ª geração. Então vai ser importante você ficar ainda mais atento para ver qual que é a geração da CPU que você está comprando. Meteor Lake está chegando aí no segundo semestre, até o final do ano a gente vai ter uma nova geração e a gente vai cobrir aqui no Loop Infinito quando sair. Então vou abrir aqui agora essa CPU, ó, lacradinha aqui, ó, bonitinha, pra gente fazer o projeto. Eu já dei sorte, né, de não ter nenhum componente que realmente morreu. Só o do seu PC, né, David, que a placa-mãe veio zoada. A gente teve que mandar lá. Por isso que não foi pro ar, né, o seu vídeo. O PC do Super Hands. Mas a gente vai refazer ele. Quer dizer, a gente refez ele já uma vez, mas não terminamos, então a gente vai refazer. E aqui está a CPU pra gente instalar. Vou abrir o slotzinho aqui, ó. E é só colocar a CPU.
Vamos fechar. Opa! Essa pecinha aqui eu sempre falo para vocês, guarda essa pecinha aqui, porque se der problema na placa-mãe, você vai precisar mandar a placa-mãe para assistência, para o RMA, com essa pecinha. Eu sempre falo isso, falo, mas não precisa. Essa daqui, ó, deu ruim. Lembra do projeto desse PC, do Tower 500, que a gente montou aqui também, que eu descobri depois que a montagem estava pronta, que estava dando problema no bloco do VRM, do dissipador, do water cooler, que causava corrosão. Olha como tá a situação do nosso. Puta que pariu, virou aquário de mijo esse negócio. Então a gente vai ter que mandar pro RMA, a gente vai ter que desmontar aquele PC por causa dessa placa que tem esse defeito. Depois eu vou contar essa história nesse vídeo. CPU instalada, agora vamos às memórias, começando aí pela memória RAM Kingston Fury Renegade. Hoje a gente vai usar esse modelo aqui com 7.200 megatransfers por segundo, nesse kit com 32 GB de memória, vem 2 módulos com 16 GB. E lembrando também que para um setup totalmente branco, a Kingston lançou recentemente módulos DDR5 brancos, na cor branca com RGB, como essas daqui, tem RGB também. O software Fury Control também, que controla o RGB dessas memórias, melhorou muito ultimamente também, então esse é um ponto positivo. E vamos abrir aqui, ó, essas memórias, né? Muito simples, ó, tem as memórias aí que, aliás, bonitona, hein, essas memórias aqui. Elas são brancas, mas a gente tem esse dissipador aqui, ó, prateado em cima. As memórias novas são totalmente brancas. Então a gente vai abrir aqui agora, ó, deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Já saiu pulando que eu abri ao contrário, o Will burro não aprende, né? Mas tudo bem. E ó, uma das memórias mais bonitas, hein? Que a gente já mostrou aqui no canal. Kingston Fury, muito obrigado aí a Kingston pela parceria aqui no Loop Infinito, por ter enviado essas memórias para a gente montar esse projeto. E eu vou deixar o link, é claro, aí na descrição. E se você está procurando DDR4, fica a dica aí que também tem várias opções da Kingston. Então, vamos fazer aqui a instalação dessas memórias. Elas vão rodar em Dual Channel e 32 GB é o suficiente para mim. Por que usaria mais de 32 GB? Talvez se fosse usar um After Effects. A gente tem um projeto de montar aqui agora, tem módulos novos de até 48 GB por módulo, indo muito além de 32 GB num único módulo. A gente vai montar um PC com o máximo de RAM possível para ser convencional, né? Não uma workstation. Em breve, para o nosso videografista brincar no After Effects. Não vai precisar de SSD mais, ele vai rodar na memória RAM o sistema. E na montagem Dual Channel, você sempre deixa um vazio aí no meio, quando a configuração é com 4 slots. Se é mini TX, só tem 2 slots, aí já vai automático no Dual Channel. E olha, ficou bonito, parece que essa memória RAM foi feita para essa placa-mãe, porque como ela é toda prateada também, esse detalhe prata aqui combinou muito. E a gente ainda tem aqui a iluminação RGB aqui em cima. E vamos ao SSD, e hoje eu tenho aqui na montagem um Kingston Fury Renegade com 4 TB em um único módulo NVMe, M.2 NVMe. Esse cara aqui, ele traz velocidades de até 7.300 megabytes por segundo. E quando a gente fala de PCI Express 4.0, essa é uma das melhores opções aí no mercado. Se você está procurando algo mais em conta, tem a linha NV2 também, da Kingston, que recentemente os SSDs NV2, o modelo de 1 TB, está chegando próximo de R$300. Então vou deixar os links aqui na descrição, fica de olho se está querendo fazer aquele upgrade, já colocar 1 TB. Assim, não chega em 7.300, né? Fica ali entre 2.000 a 3.000, né, megabytes por segundo, mas já é uma velocidade excelente. E eu tenho aqui também um outro modelo, ó, que a gente recebeu aqui para testar, que é esse modelo aqui que tem um dissipador integrado, né? É o mesmo SSD, porém com um dissipador. Ele é muito legal para quem quer fazer um upgrade no SSD do PlayStation 5, né? Então ele já tem esse dissipador para isso. E eu pensei em testar ele aqui na montagem. Só que no meu caso específico, o Kingston Fury ia ficar de ponta cabeça. Então eu acho que eu não vou usar ele hoje, vai ficar para a próxima montagem. Mas aqui eu vou usar esse de 4 TB e depois eu vou pegar um outro de 4 TB que estava naquele outro PC. Naquela outra configuração que eu tinha feito, eu usei um SSD de 1 TB para o sistema e 2 SSDs de 4 TB. Como aqui são só 2 slots, eu vou usar 2 de 4 TB, que é mais do que o suficiente para mim. Eu aprendi, hein, a abrir, ó, deixando o blister aqui intacto, ó, sem rasgar. Vou tirar aqui o dissipador da placa-mãe e tirar aqui, ó, do thermal pad, do adesivo térmico aqui atrás, esse plastiquinho.
Aliás, sobre o plastiquinho, eu tenho um comentário para fazer aqui nesse vídeo. Eu fiz um vídeo lá no meu canal pessoal, trocando o SSD do ROG Ally. E algumas pessoas comentaram e criticaram o fato de eu não ter tirado o adesivinho, a etiqueta que fica em cima do SSD. Eu achei que o pessoal já soubesse disso, mas vale reforçar que você não precisa tirar esse adesivinho que tá aqui. No Kingston Fury Renegade fica bem óbvio, porque isso daqui é um dissipador, né? Você vê que não é uma etiqueta comum. Mas aqui do outro lado, ó, a gente tem uma pequena etiqueta. Alguns SSDs vêm apenas com uma etiquetinha como essa. E é o caso daquele 2230, né? Aquele SSD mais compacto que eu usei lá no vídeo do ROG Ally. Então tem uma etiquetinha aqui, mas você não precisa vir aqui e arrancar ela. Não precisa fazer isso. Até porque se você fizer isso dependendo do SSD, você vai violar a garantia. Essa etiqueta que está aqui não é como esse plastiquinho protetor de thermal pad ou aquele que fica na base do cooler, de water coolers aí, né, que a gente tem que sempre puxar. Na verdade, o que nós temos aqui é um material que não impede a condução térmica do calor da memória aqui do SSD pro dissipador. Então você não precisa tirar. Algumas marcas até falam que é condutor térmico, mas já fizeram vários testes e assim, você não tem muita diferença. A gente vai testar também alguns coolers para SSD em breve aqui no canal, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas se você está na dúvida, não precisa tirar, tá tudo bem. Vou instalar o SSD aqui, nessas placas mais atuais é só encaixar e girar o suportinho aqui, ó, não precisa pôr parafuso. E aí o thermal pad aqui vai fazer o contato com o SSD e fechou. E prontinho, o outro SSD eu vou colocar depois. Então a pré-montagem já está feita aqui. Agora a gente vai colocar a base do water cooler também, para depois já começar a montagem aí no gabinete. Então bora lá. A dica é essa, tá? Eu sempre falo aqui, você monta o máximo possível na placa-mãe para depois levar ela pro gabinete. Vai fazendo por etapas, vai fazendo com calma que a sua montagem vai dar certo. E agora o nosso cooler, que é um water cooler da NZXT, o Kraken 240 RGB, que é uma versão mais nova, uma versão diferente do Z53 que eu usei na última montagem, na montagem do meu PC. Aquele Z53 ele é muito legal, eu gosto muito daquela tela LCD, mas eu fiquei meio encucado com essa história de ele não monitorar direito a temperatura da CPU. Então não sabia o que estava acontecendo e decidi testar para conhecer um modelo novo, né, um modelo diferente. Esse daqui traz também uma telinha LCD de 1.5 polegada, né, 1.54 polegada, e é um water cooler de 240 mm na cor branca. Então eu gosto dos produtos brancos da NZXT, gostei aqui da ideia do cooler e, né, tava coçando, precisava de um branco, peguei esse daqui. Eu comprei lá nos Estados Unidos e mandei aqui pro Brasil por meio da Zip4Me. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais aí da Zip4Me, que eu consegui alguns componentes essenciais para essa montagem com a ajuda deles. Então vamos abrir aqui, ó, nós temos o manual dele, né, algumas informações, algumas instruções aqui, logo de cara. Tem aqui na caixa também um controlador pro water cooler e a gente tem aqui o sistema principal aqui com o radiador branco de 240 mm e aqui o cooler com a bomba que vai na CPU. Ah, não. Ralph, me ajuda aqui, ó. Esse aqui que você tá vendo, parece espelhado ou parece preto, esse fundo aqui da... É preto. É preto, né? Não é espelhado. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é espelhado. Eu tenho uma péssima experiência com isso. Me lembra aquele water cooler, aquele ROG Hill ruim, que deu burn-in no OLED. E não dá pra enxergar nada com o bagulho espelhado. Deve ter pegado outro Kraken mesmo. Mas vamos ver como é que é. E ainda aqui na caixa nós temos o mount, né, o backplate aí do LGA 1700 para colocar a base do cooler em cima da CPU e dois fãs que eu não vou usar. Uma coisa que me deixa meio perplexo, meio energúmeno da minha cara aqui, é que a gente tem essa conexão gigantesca aqui para controlar a bomba, para controlar o RGB quando tem, ou a telinha, né, essa conexão aqui que sai um fio aqui. Acho que a Corsair é a única marca que já resolveu isso num water cooler, que tem aqui os cabos vindo junto com a mangueira. E aí sai aqui no radiador e você não tem que ficar com um fio pendurado por aí, né? Então, Cable Management pira. Um dia desse a gente pega esse produto aí para testar. Então, a base aqui, LGA 1700 e os parafusos que a gente vai usar. A essa altura do campeonato eu acho que eu já decorei como é que é. Então, vamos ver se eu acertei, se eu peguei as peças certas. Aqui nós temos mais alguns cabos e a pasta térmica, hein? Ah, ele vem com adesivo térmico, não precisa de pasta térmica. Vou encaixar isso aqui atrás. Primeiro vem esses 4 parafusos aqui.
E aí para instalação aqui eu tenho duas opções. Ou a mangueira fica à direita ou a mangueira fica à esquerda. Então ou desse lado aqui ou desse outro lado. Pelo que eu vi, o radiador ele vai ficar na direção oposta, não dá para pôr na mesma direção, porque essa mangueira aqui ela é muito longa, então se eu colocar assim, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, dando uma curvinha de Fibonacci ali, ou se eu pôr do outro lado. Tá difícil aí, hein? Ninguém perguntou a sua opinião. A outra opção é deixar ele assim. Poderia montar de assim, mas aí a mangueira vai ficar pra lá e pra cá, né? Assim ia dar um... Pô, assim ia ficar um Fibonacci louco, né? Então vamos evitar a fadiga. Aliás, gente, eu sei que muita gente comentou lá no PC do Kenji, não dá pra montar de outro jeito, porque o gabinete ele é deitado. A hora que ele trocar pro gabinete em pé, aí as pás vão ficar certinhas. Vocês comentaram sobre isso? Desculpa, era o único jeito. Precisar pôr a placa-mãe aqui no gabinete só pra confirmar. Aí, esse aqui vai ser fácil de montar, hein? Então, a hora que isso aqui estiver aqui, ele pode ficar assim, mas ele vai encostar aqui na GPU, né? Não, acho que não encosta, não. Ou vai pra cima aqui. A questão é o que eu quero obstruir a visão. Eu acho que desse lado fica mais legal, porque as mangueiras já ficam bem rentes aqui ao gabinete. Se eu colocar aqui do lado, elas vão ficar meio perdidas aqui do lado. Então, a gente vai com essa configuração, mas até o fim do vídeo pode mudar, né? Vamos ver. Ó, eu já ia levantar o gabinete com a placa solta, ela ia cair no chão, não faça isso. Ai, risquei o bagulho. Não riscou não, foi só um draminha. Tá enjoado? Tem draminha aqui. É, tá funcionando, já ficou a marca do adesivo térmico aqui. Porque esse círculo é pequeno, né? Tudo bem. Se a temperatura estiver alta, depois eu volto aqui e aplico uma pasta térmica. Mas aí vocês... o Will do futuro... Eu tô com preguiça de fazer hoje aquela história de pôr o backplatezinho para não entortar a CPU. Então, depois eu faço isso. Por enquanto ela pode entortar um pouquinho. E se você for usar uma parafusadeira como essa, do AliExpress, tem um link aí na descrição, pega leve, ó. Aperta e aí solta. Senão você vai espanar o bagulho e quebrar, como eu já fiz mais vezes do que eu gostaria de admitir. Agora vem a parte chata desse water cooler, que é esse cabão aqui. Que no meu PC eu até cortei um pedaço dele. Ele tinha... Olha, velho, é muito cabo. É isso, velho, que desnecessário, ó. Pra que fazer um cabo? Um negócio tão bonito. Me faz o cabo branco também, né, pô? Eu vou pintar o cabo de branco aqui. Vou fazer igual o Rolandinho que tá pintando as placas lá no Fora da Caixa. Aliás, falar no Rolandinho, ouvi falar que o senhor Guilherme Damiani assiste esses vídeos que eu faço de montagem nas lives dele. Ele faz o react lá. Então, ó, um beijo, Damiani! Manda o povo se inscrever aqui e curtir o vídeo, hein? Não esquece. E vem montar um PC aqui. Chat, ele monta ou não monta? Monta. E sobrou um adesivinho aqui, ó, que eu vi agora. Eu não consigo tirar todos os adesivos das placas, velho. Eu não consigo, ó. Sempre tem mais um pra tirar. Ah, mas eu dei sorte aqui no Cable Management. Ó, consegui puxar aqui pra cima. Já entrou aqui entre o dissipador do VRM e os conectores aqui de alimentação da CPU. Já foi embora. Sumiu. Meu nível de frustração com esse bagulho espelhado aqui que eu vou ter que limpar o tempo todo é inenarrável. Mas eu tento narrar. Porra, que pariu, filha da puta. Não pesquisa direito, eu burro. Mas eu erro aqui de propósito, viu? Pra ajudar vocês não errarem igual eu. Deixa eu errar por vocês. E assim eu chego no final da primeira parte da montagem, que é aquela parte em que eu coloco tudo que é possível colocar na placa-mãe. Já dá até pra ligar o PC do jeito que ele tá aqui, antes de ir pro gabinete. Agora a gente vai continuar no gabinete, mas tem um cabo específico que eu vou passar agora já pelo gabinete, antes de colocar a placa-mãe, que é esse cabo aqui da GPU. Eu vou usar esse cabo adaptador que eu comprei lá nos Estados Unidos, também trouxe aqui para o Brasil pela Zip4Me, que vai ser o cabo 12VHPWR, o cabo PCI Express 5.0 da GPU, que vai passar aqui, ó, por baixo da placa-mãe ali no gabinete. Então vou mostrar isso para vocês agora. Eu acho que esse vai ser o único cabo que eu vou ter que passar antes. Os cabos da fonte dá para passar tudo depois, pelo que eu vi ali. Mas qualquer coisa, né? Eu desmonto o monte de novo. Esse gabinete aqui parece ser incrivelmente fácil de montar, ó. Vou passar esse cabo da GPU aqui que eu comentei antes. Porque a placa-mãe vai ficar aqui em cima e ele vai sair aqui, ó, por trás dela. Ó, ele vem com umas arruelinhas aqui para não machucar a placa-mãe. Pera aí que eu acho que eu já tô fazendo merda aqui. Mas é um detalhe que passa batido. Esse gabinete ele já vem com
como é que chama? Os parafusinhos que você encaixa, os parafusos que vão à placa-mãe, né? Que estão aqui no gabinete. E às vezes eles já vêm colocados em algumas posições que são diferentes da placa que você vai instalar. E eu acho que eu deixei um aqui, ó, no meio, que estava em cima da placa, e é importante tirar. Porque se ele não bate a furação exata da placa, ele pode causar algum curto. Aqui não ia, pelo que eu tô vendo, mas é boa prática tirar, né? Então eu vou tirar aqui. Agora eu vou prender o radiador aqui em cima. Vamos ver se vai ficar legal. É 240 milímetros e é bem justinho. Você tem aí poucos milímetros de folga. Aí, 6 parafusos. Já fixaram ele bem aqui. E a gente tem só essa mangueira aqui. Vamos ver. Depois eu vou ver como é que ela vai ficar aqui. Talvez a GPU empurre ela. Ficar mais ou menos assim, ó. Então, assim, se não atrapalhar a visão para a telinha, eu acho que tá ótimo lá, fica legal. Aliás, eu reparei agora, na verdade eu fui lembrado pelo Ralph que ele perguntou se eu testei antes de começar a montar. Realmente hoje passou batido, né? Eu sempre falo, ó, depois você montou tudo aqui na mesa, testa para depois levar para o gabinete. Então hoje a gente tem um pouquinho mais de emoção, né? Que eu vou terminar e vamos ver se vai funcionar ou não. Mas hoje eu estou me sentindo com sorte. Quando eu comentei que eu não ia usar os fãs dessa montagem, é porque eu vou usar esses fãs aqui, brancos da Lian-Li, os Unifan SL Inf 120 de 120 milímetros. A Lian-Li mandou esses fãs pra gente aqui no Loop Infinito, mas na cor preta, para um outro setup. Eles mandaram um gabinete também, que a gente vai mostrar num vídeo no futuro. Mas eu testei, o Ralph roubou um, colocou na pirâmide dele, eu achei muito bonito o design e eu queria pra mim também. E aí eu comprei esses fãs aqui. Esse aqui eu comprei na Terabyte e esse daqui veio lá dos Estados Unidos também pela Zip4Me para eu testar antes. E eu comprei esses fãs aqui na Terabyte Shop, que é uma loja que é parceira do Loop Infinito também. Os links dos componentes aqui que eu tô colocando é tudo da Terabyte, pode comprar lá que é de confiança. E comprei 4 modelos. Esses fãs, assim como aqueles da Thermaltake que eu já mostrei aqui no vídeo, você pode conectar um no outro, mas não temos aqui uma conexão magnética. E eu gostei bastante do estilão deles também, então a gente vai colocar esses fãs aqui agora, vamos lá. Eita, nós, ó, haja cabo. Esse kit aqui que vem em 3 unidades, ele vem também com um controlador, ó. Tem um controladorzinho aqui na caixinha. Além dos manuais aqui, ó, tem bastante coisa. A Lian-Li é uma marca que faz uns produtos bem legais, viu? Eu gosto bastante dos gabinetes que eles fazem e desses fãs aqui também. Aliás, na Computex eu vi um fã desses, 120mm, que tem uma telinha aqui no centro. Eles lançaram lá na Computex em Taiwan. Você quer personalizar o extremo por mais telas no seu PC? Olha aí, você tem uma telinha ali no meio, velho. Aí você pode fazer uma animação como o Pac-Man ali, percorrendo as 3 telinhas em um sistema com 3 fãs. É cada uma, né, que eu vi lá na Computex. Aliás, eu vou ter com várias ideias de montagem. Depois terá. Gostei desses fãs porque eles são quadradões e tem um efeito de RGB tanto aqui dentro na ventoinha, né, nas pás, como aqui, ó, nesse cantinho aqui, né, tem um desenho na diagonal e aí aqui você tem aquele efeito de iluminação, tipo meio aqueles reflexos holográficos. E aqui nas laterais, ó, as conexões, então você conecta apenas um fã e vai ligando os outros até 3 fãs, esse é o ideal. Então, ó, nesses fãs aqui, a gente coloca aqui, é mais legal o magnético da Thermaltake, mas esse aqui também é bem legal, ó. Você coloca aqui, encaixa e pronto. Tá montado, virou uma coisa só, já passando a conexão. Aí depois é só colocar o cabo em um dos dois, o cabo segue em um sistema parecido de conexão. Vamos montar aqui esse outro também. Então tá aí os 2 sistemas de fãs de 240mm da Lian-Li, na cor branca, que tem uma boa pressão de ar, e a gente vai usar eles aqui nesse PC. Mais legal ainda seria se tivesse as pás intercambiáveis aqui, igual os da Thermaltake, né? Pra gente poder fazer um setup que ficasse todo igual. Mas é muito bonito esse daqui. Então ele vai ficar, ó, um aqui assim e o outro pra cima aqui, assim. É isso. É só parafusar. O cabo vem aqui, ó, no mesmo esquema de encaixe, é só colocar e empurrar aqui. E aí ele já alimenta todos os fãs.
esse cabo aqui, ele já vai direto na placa-mãe. Você pode usar o controlador, mas você pode ligar direto na placa-mãe também, um ARGB e um fan convencional aqui do lado. E isso dá o controle do RGB para todos os fãs que estão aqui ligados em sequência, né, nesse sistema aqui deles. Então, por isso que chama Unifan, né? Você vai unificando todos em um único controle. E isso é muito legal. O bom também é que o cabo aqui, ó, ele já vai entrar ali por trás, já vai sumir. O Cable Management pira nesses setups que você unifica os fãs. Agora eu tive que tirar o radiador aqui porque eu não ia conseguir alcançar esse parafusinho aqui embaixo. Então, outra etapa que eu pulei aqui, eu não devia ter pulado. Mas pensando bem, eu vou tirar essa rosca que tá aqui também, não precisa dela. Pensando bem, eu vou tirar tudo aqui porque eu tô colocando ao contrário os fãs. Pronto, agora tá certinho e esse efeito espelhado aqui dos fãs quando acender vai ficar bem legal aqui nesse gabinete. Só puxar o cabo aqui para ele ir pelo fundo ali. Sem querer combinou, hein, as superfícies espelhadas aqui. Tá cheio de espelho. Adoro, marca de dedo até dizer chega. Tem mais espelho aqui, ó. Também é espelhado ali, ó. Olha lá. Fica bonito refletindo a luz para todo lado quando ligar. Agora um detalhe é que você não pode pôr esse conector onde você quiser, né? Você sempre vai ter um lado específico para colocar ele aqui. Mas um ponto importante sobre esses fãs da Lian-Li. Esse cabo que eu coloquei aqui, conectando esses dois, é um cabo que vai RGB e vai direto na placa-mãe, mas só vem naquele que vem uma unidade só. Porque ele vem tanto o cabo para ligar no controlador, quanto aquele cabo. Nos outros, vem só o cabo para ir no controlador. Então eu vou deixar os dois fãs que são da CPU ligados direto na placa-mãe. E aí esse outro aqui, vou ser obrigado a passar pelo controlador. Eu pelo menos prefiro deixar o máximo possível sendo controlado direto pela placa-mãe, não passando por controladores ou não passando por USB. Aqui no caso vou deixar a CPU, que é o mais importante. Olha lá. E agora que o nosso PC está quase tomando forma, vamos aos últimos componentes aqui da nossa montagem, que são a fonte, a GPU e um adaptador genial da Cable Mod, que eu já comentei aqui algumas vezes, para o PCI Express 5.0 da GPU, para a gente fazer um ângulo bacana aí no 12VH-PWR, que eu trouxe aqui para o Brasil pela Zip4Me, comprei lá nos Estados Unidos, mandei para a Zip4Me, redirecionei para cá. E é o melhor uso desse serviço de redirecionamento, é quando você tem um produto que não é tão grande que o frete não vai ficar tão alto e não vende por aqui, é muito útil. Então vou mostrar eles em um momentinho. Vamos primeiro abrir aqui essa GPU que eu já fiz um vídeo da GeForce RTX 4070 Founders Edition da própria NVIDIA. Então vamos abrir essa caixa aqui, ó, mais uma vez. A melhor apresentação de GPU, eu sempre comento. Super compacta aqui, com o desempenho de uma 3080, porém consumindo um pouquinho menos aí graças aos avanços dessa geração atual aí da arquitetura Ada Lovelace. Eu não vou precisar do adaptador dela porque a gente já tem ali um cabinho branco que é um adaptador que eu já passei. Esse cabinho também vou deixar o link aí para quem se interessar. Ele é basicamente um extensor, que aqui atrás nós temos 3 conectores PCI Express convencionais, já que essa fonte ela não tem o PCIe 5.0 ainda, né? A gente está reaproveitando ela de um outro projeto, não tem como usar mesmo, né? Então a gente vai usar no PCI Express mesmo. Então a GPU já está aqui, pronta para instalação, e vamos à fonte. Eu escolhi uma fonte SFX, apesar desse gabinete ser um gabinete que suporta uma fonte no tamanho full, né? O tamanho normal. Só que se eu coloco uma fonte grande aqui, não vai ter muito espaço para gerenciar os cabos. Eu fiz um teste, a fonte grande vai ocupar todo o espaço aqui. Então, vamos com uma SFX mesmo, que vai economizar o espaço e ela vai dar conta aqui do que eu preciso. Afinal, 750 watts é o suficiente para a gente alimentar aí o 13.700 KF que está aqui nesse setup e a RTX 4070, que não consome tanto. Então, essas fontes SFX, elas também podem ser usadas em um setup onde você tem uma fonte que encaixa o tamanho full, porque elas vêm com esse adaptador aqui do plate, ó, para furação de uma fonte completa. A fonte SFX é pequenininha, olha ela aqui, ó, bem pequenininha. Olha lá, olha o tamanho desse negócio. É difícil achar a fonte branca assim, hein? E como eu tenho ela toda branquinha aqui pro setup, vai ficar bem bonito. E aquela coceirinha lá que eu falei no começo, sabe? Fica coçando pra você deixar tudo certinho, bonitinho. Eu não vou ter mais.
E eu cheguei a cogitar essa fonte gigantesca aqui, ó, de 1.250 watts para esse setup. É praticamente uma hidrelétrica esse negócio, tá louco. Vou mostrar para vocês o tamanho dessa fonte. Ela estava no meu projeto original aqui, apesar dela ser preta. E ela é coceira, né? Mas olha o tamanho dela aqui. Então, para vocês entenderem o que eu estava dizendo, se eu encaixo essa fonte aqui, ó como é que fica a situação aqui no PC, ó. A gente tem pouco espaço para fazer a organização dos cabos, a gestão de tudo aqui. Aí eu decidi, por isso, ir para uma fonte menor. A vantagem nesse setup de ter uma fonte de 1.250 watts é que, no caso dessa fonte aqui da Cooler Master, o fan dela só gira quando ela tem 40% ou mais de carga. Então olha aqui, a gente tem uma curva aqui, ó, na parte de trás aqui da embalagem que diz quando os fãs são ativados, ó, em 40% de carga. Então precisaria de mais de uns 500 watts aí para ela começar a girar o fan devagarzinho. Então, na carga completa desse setup, a fonte não ia fazer muito barulho. Nessa daqui é o contrário, né? O fan vai ter que girar mais rápido, até porque o formato é mais compacto. Então, se por acaso esse barulho me incomodar, aí eu penso em usar uma fonte com um tamanho full. Mas, a princípio, a gente vai com uma mais compacta mesmo. Aliás, de novo, olha a diferença no tamanho das duas fontes, olha isso. Viva a evolução da tecnologia! E a Cooler Master já mostrou uma dessas que tem 1.300, eu vi lá na Computex. Não, não é essa que eu vou guardar, não, essa aqui. É uma tampinha aqui que eu preciso tirar aqui no gabinete. Só parafusar. E aí a gente coloca esse suporte aqui do gabinete aqui em cima e parafusa de novo. Eu acho que eu fiz tudo certo, vamos descobrir aqui agora. Fazendo várias coisas ao contrário na montagem de hoje, né? Eu acho que a real é que o PC aberto do Kenji que a gente montou aqui da última vez, ele me estragou. Porque a gente montou tudo em cima do gabinete já e foi conectando e tal. E aqui eu tô pulando vários passos que eu sempre indico, como por exemplo, conectar os cabos da fonte antes de colocar a fonte no PC. Então eu vou sofrer um pouquinho mais aqui na hora do cable management hoje, mas tudo bem. Já está aqui os cabos que eu vou precisar, depois eu tenho que colocar aqui ainda o HD de 3,5 e esse controlador aqui dos fãs de baixo. Mas antes vamos ver como é que vai ficar a GPU, a nossa placa de vídeo, a nossa 4070. E aí eu quero falar aqui sobre os adaptadores agora da Cable Mod, que eu já comentei em vários vídeos desde que teve aquela polêmica da RTX 4090, que o cabo tava, né, o povo tava encaixando o cabo errado, tava esquentando muito, às vezes pegando fogo, causando um incêndio. Difícil, né? Desde aquela época, a Cable Mod vem desenvolvendo aí esses adaptadores para ajudar. Esses adaptadores demoraram muito para ficar prontos, porque não estava passando no padrão de qualidade, parece que foi bem difícil. E finalmente eu consegui comprar lá na Amazon nos Estados Unidos e mandei aqui para o Brasil com a Zip4Me. Então eu tenho dois modelos, esse daqui que é um formato de U. Aí é muito importante na hora que você for comprar um adaptador como esse, ficar de olho na posição do conector, porque da Founders é de um jeito, das outras placas é de outro jeito, e ainda assim pode ter alguma variação aí no meio. Então é importante dar uma olhadinha no modelo certinho para saber se esses 4 pininhos aqui ficam em cima ou embaixo na sua GPU. Aí eu comprei dois, eu comprei esse daqui, que vai para o nosso PC lá no fundo, depois que eu arrumar o aquário de mijo naquele water cooler, e aqui o adaptador 90 graus, que é o que eu vou usar aqui nessa montagem. Então o acabamento do Cable Mod é muito legal, é de alumínio, tem várias cores também, se você quiser um colorido, eles têm várias opções de cor. Eu peguei o alumínio mesmo, que é um tom mais parecido com o da placa, né, aqui. E aí eu acho que vai ficar legal aí na montagem. Vou colocar já ele aqui, ó. E tá aí, o resultado ficou bem legal para quem gosta de cable management, é uma mão na roda esses adaptadores. Nessa GPU especificamente aqui também ficaria legal se ele fosse todo preto, né? Porque ele ia ficar aqui nessa parte preta aqui do dissipador e ia meio que sumir. Mas eu gostei de deixar esse detalhe aí em destaque, já que a montagem é toda chamativa aí na cor branca. Esse outro aqui vai para o nosso outro setup lá no fundo, quando eu arrumar ele. E vamos à última instalação. Agora um último detalhe aqui, ó, com o qual eu venho sonhando há muito tempo. Olha aí. Agora sim, hein? Aí sim, tá ficando... Isso aí é o meu? O que você tá fazendo aqui? Não, esse aqui é meu, você tá louco? O seu a gente já montou aqui ano passado. Ah, não, mas você não falou que ia montar outro? Não, a gente vai montar um outro pra você depois. Ah, não é agora, não. Putz, eu vim à toa, então. Não, hoje não.
Hoje não, né? Hoje não tem GPU velha, desculpa. Não tem nenhuma sobrando. Não. Tudo bem, desculpa, gente. Desculpa. Cara louco nesse estúdio. Por que deixa a porta aberta aí, hein? Tá aí, felizmente ficou exatamente como eu imaginei. O setup mais clean de GPU que eu já montei, fazendo a curvinha ali embaixo. O cabo já some. Venho sonhando com esse momento desde que eu vi esses adaptadores. E agora, senhoras e senhores, Cable Management. Vamos organizar tudo isso daqui. Ah, e pôr o HD também, né? Um HDzinho aqui também, ó. Vamos nessa. Para a instalação do HD, parece que eu tenho que tirar esse suporte que está aqui, preso por esses 2 parafusos. 3 parafusos. 3. E é aqui que a gente monta o HD de 3,5 ou também o HD ou SSD, né, de 2,5 aqui na frente. No caso do HD de 3,5, ó, só colocar ele aqui e aí só alinhar ali e parafusar. E dá para pôr mais um aqui na parte de fora, né? Muito recomendado, mas dá pra aprender bem, né? Dá para pôr 2 HDs de 3,5 aqui nesse suporte. Ou de 2,5, né? HDs ou SSDs. Pronto, o HD está montado. Aí agora eu vou chegar aqui no gabinete, ó, e só encaixar ele dentro. Mas para facilitar a minha vida, eu já vou deixar os cabos conectados aqui no HD. E a primeira conexão que eu fiz aqui nessa placa-mãe foi a do HD, ó, conector SATA, mais fácil de todos. Agora, né, bora pro resto. Vamos ao controlador da Lian-Li, que curiosamente vem com uma fitosa dupla face aqui. Ele podia vir com um suporte magnético, mas aqui eu acho que não ia me ajudar muito também. Esse controlador pode ser ligado na porta USB ou você pode ligar ele também aí, ó, no RGB da placa-mãe e num controle de fan. É o que eu vou fazer aqui também, para deixar o controle na placa-mãe. E por fim, antes de organizar esse caos, só ligar esses cabos PCI Express aqui da GPU. E pronto, tá tudo conectado aqui. Até que sobrou bastante espaço para organizar os cabos depois. Esse controlador aqui, inclusive, não quer parar quieto, mas tudo certinho. Agora vamos conectar aqui cabo HDMI e cabo de força para ligar ele pela primeira vez. Vamos ver se vai funcionar, porque eu pulei várias etapas aqui no vídeo. Estou um pouco preocupado, não sei se vai rolar. Nossa, mas que saudade de pôr os cabos na parte de trás aqui do gabinete, hein? Tem que ficar levantando ele para lá e para cá. Então, Ralph, faça figas aí, porque, ó, vai dar 1 da manhã aqui, meia-noite, 58. Eu quero descansar. Então vamos ver aqui, ó. Girei a travinha aqui. Ó, acendeu o RGB aqui, hein? Olha lá. Acendeu o logo ROG aqui. E vamos ver se vai dar sinal ali na tela. Opa, tudo girando. Aê, piscou. Aê, deu tudo certo. Nossa, eu tava meio preocupado, que eu pulei tanta etapa que eu costumo fazer. Não façam isso, não sejam aventureiros igual eu. Então olha aí, ROG Strix B770G Gaming Wi-Fi tá aqui. O Core i7 13700KF, 5300 MHz, 32 GB de RAM DDR5, rodou a 4000 MT nativo, depois eu vou aumentar. E o SSD Kingston NV2, além do HD também, ó, o SATA aqui ST8000, né, de 8 TB que eu conectei. Então, tudo perfeito da montagem das conexões. Eu só preciso ver por que os fãs aqui de baixo não acenderam, mas olha que efeito bacana que deu aqui nesses fãs aqui em cima. Agora eu vou finalizar essa montagem, instalar o Windows e eu volto já. Segundo dia.
E tá aí o resultado da nossa montagem. E depois de tudo isso que vocês assistiram, eu ainda passei algumas horinhas ali no Cable Management e afinando alguns detalhes da montagem, como por exemplo os cabos USB tipo C do painel frontal aqui do gabinete, que agora estão passando por baixo da placa-mãe. Então eu fiz alguns ajustes, tirei a placa-mãe, pus de volta, ajustei os cabos ali e coloquei esse cabão aqui que está fazendo aí um maior efeito bacana nessa montagem, que é um cabo RGB, né? Um cabo 24 pinos para a placa-mãe com RGB, que é esse carinha aqui da Lian-Li, que é o Streamer Plus V2. A Lian-Li mandou isso daqui para um outro projeto que a gente ia fazer, mas não tinha ficado muito legal aquele cabo da fonte meio amassado aqui do lado. Ele estava parado aqui, eu falei, vamos experimentar nesse projeto, e ele deu uma cara nova, né, para essa parte aqui. Esse cabo é basicamente um extensor, você liga a fonte nele, e aí liga ele na placa-mãe, e ele tem duas partes. Ele tem a parte do cabo de alimentação embaixo, e por cima essa parte de plástico flexível com os LEDs, né, que ficam passando aí, fazendo os efeitos de luz. Além disso, para controlar ele, né, você tem um fiozinho que vai num controlador e aí você liga ele na porta USB e na alimentação via SATA. Eu vou mostrar como é que tá a parte de trás aqui daqui a pouco. E o software que controla também. Então, só para comentar sobre como ficou a montagem, eu gostei bastante do resultado e o water cooler espelhado, ele me surpreendeu, ficou melhor do que eu imaginava. Ele combinou meio que com a estética toda, né? Porque tem várias peças aí que são espelhadas como os fãs da Lian-Li. E eu tava com trauma, né, quando eu peguei ele, porque eu lembrava desse daqui, o ROG ruim, que era espelhado. Esse aqui eu não consegui enxergar nada nesse cara aqui e ainda deu burn-in. Então, ruim. Mas aqui não, ele tem um brilho forte, tem uma diagramação legal com os números grandes, mas a tela é menor do que o Kraken Z53 que eu tinha usado no outro PC. E um componente que me surpreendeu nessa montagem são esses fãs da Lian-Li, os Unifans, que eu não conhecia, esses carinhas. Achei muito fácil de montar com esse esquema de você ligar um no outro. E depois de montado eu me surpreendi com o controle deles, porque o software deles é bem legal mesmo. E eu acabei deixando tudo ligado direto na USB, controlado pelo software. Eu falei que eu prefiro ligar na placa-mãe, mas como eu tô sem o cabo para ligar todos na placa-mãe aqui, eu liguei todos no software e eu vou ver como eles se comportam para ver como é que tá a experiência aí com esses fãs da Lian-Li. E antes de mostrar como ficou o controle dos softwares RGB aqui de tudo, comentários finais aqui sobre essa montagem. Ela ficou muito minimalista, muito simples essa montagem no Jonsbo TK1, e ele tem um tamanho que é até próximo de PCs Mini e TX que a gente já montou aqui no canal. É até próximo o tamanho do ZZAW C1, que é aquele que eu tinha montado o meu outro PC. Ele é mais baixo, um pouquinho mais baixo, compacto, um pouquinho largo também, só que ele puxa pela profundidade, né? Então essa parte toda aqui atrás esconde o volume dele. Então quando você coloca ele ali na mesa, você bate o olho, ele parece bem menor do que ele é. E assim, com certeza é um dos mini PCs, né? Os PCs mais compactos que a gente já montou aqui no Loop Infinito, acho que é um dos meus favoritos. Em termos de estética, nesse primeiro momento, eu só não achei que ficou perfeito porque a GPU não é branca. Claro, ela também não é preta, ela é meio prateada, mas como não tem nenhuma luz direta nela, ela fica um pouco escura aí no setup. E também é uma pena que não acenda o logo GeForce RTX, né? Como na 3080, a 4070 infelizmente não acende na Founders, né? Mas o grande destaque, o grande diferencial, o que mais chama a atenção é esse vidro curvo, que te dá sempre uma visão total aqui dos componentes, né? Parece que o PC está sempre aberto e valoriza, né, toda a montagem interna e toda a estética que a gente montou. Em especial aqui valoriza esse cabo streamer da Lian-Li, né? Porque como ele ficou aqui do lado, ó, no vidro, não derruba o PC, Will, pelo amor de Deus, acabou de montar. Não desmonta também, não. Oh, meu Deus, oh, cara burro. Então dá pra ver o cabo inteiro aqui na lateral, ficou bem legal. E esse vidro curvo, ele é preso com 4 parafusos que são bem resistentes. Eu senti que o parafuso é bem firme, mesmo depois de tirar e colocar algumas vezes. Tá segurando aqui muito bem, acho que não vai espanar igual o outro, né? Então a qualidade desse gabinete realmente eu achei muito boa mesmo. E na parte de trás, como eu usei a fonte menor, tem bastante espaço para o Cable Management. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que ficou. Atenção, não me julguem, foi o melhor que eu consegui.
O que me atrapalhou um pouquinho aqui é que eu tenho dois controladores da Lian Li, né? Um dos fãs e o outro desse cabo streamer, e eu tenho que conectar todos eles na alimentação, tenho que passar todos os cabos para lá e para cá. Então eu acabei colocando um em cima do outro aqui, colei um no gabinete, depois eu colei um em cima do outro. Tentei organizar aqui da melhor forma possível. E aí, ó, esse cabo aqui é o cabo da placa-mãe. Passa ali, ó, pelo streamer, pela conexão aqui que vai com a iluminação, aí ele fica sobrando um pouquinho aqui atrás. E aí o cabinho dele ali passa direto pro controlador aqui do lado. Aí os outros cabos aqui da fonte, tentei dar uma segurada aqui embaixo, né? O da GPU fica todo aqui com aquele extensor. Passei alguns aqui atrás, né? Organizei aqui desse lado que dava para organizar e ficou até que bastante espaço livre, né? Então é isso que eu consegui fazer nessa primeira versão do meu Cable Management. Então dá para fechar a tampa e tem espaço de sobra para o fluxo de ar, é isso que importa. Deixa eu fechar aqui que tá... Eu não tô satisfeito ainda. Quem nunca acordou num domingo de madrugada, sabe, 11 da manhã, aí você vai falar, hoje é um bom dia pro Cable Management. E com relação a barulho e ruído, eu já pude levar esse PC para casa desde que a gente fez a montagem, desde essa primeira parte aí do vídeo. Já testei, já joguei um pouquinho e durante os jogos você não escuta muito barulho. Durante jogos. Quando você vai fazer um render de vídeo, você escuta, ele faz um pouquinho de barulho, os fãs, especial aí os da CPU girando. A GPU nem tanto, mas num quarto silencioso durante um jogo, o que mais me chamou a atenção é o ruído da bomba. Esse water cooler, parece que ele é meio barulhento, sabe? Não é um barulho alto, mas é um ruído, uma frequência distinta que você, se você parar para prestar atenção, você fala, meu Deus, mas não devia fazer esse barulho, né? Mas é o único detalhe. Dos fãs, o que mais eu consigo escutar é o da fonte aqui atrás, porque ele é o que mais tem que trabalhar aí nesse setup, já que o fluxo de ar ficou bem legal, né? Ele puxa o ar ambiente aqui por baixo, tem um vãozinho legal aqui na parte de baixo e já resfria aqui os componentes, a GPU, e passa aqui pela CPU no radiador. Aqui o ar sai bem quentinho, mas ficou legal. Por fim, peso. Assim, eu não achei ele muito pesado, a gente montou PCs bem mais pesados. A questão é que com esse vidrão, o transporte dele, esse vidro curvo, ele é uma peça delicada, então você tem que transportar ele com cuidado. Ele foi para casa na caixa, voltou para cá na caixa, vai ser sempre transportado na caixa dele. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como funciona o controle dessa estética, porque são 4 softwares. Então tá aqui na tela o L-Connect 3 da Lian Li, o NZXT Cam, o Armoury Crate e o Fury Control da Kingston. Mas que isso? 97% de uso aqui da memória RAM? O que está acontecendo? O que está comendo tanta memória assim? Será que é o Chrome? Não pode ser o Chrome. Não era o Chrome, não. Será que é o Armoury Crate? Ele está comendo bastante memória aqui, mas não está comendo. Não tem por que ele está comendo 95% da memória, velho. Olha lá. Sabe qual que foi o problema? Eu acho que eu abri muitos softwares controladores de RGB ao mesmo tempo. O mundo não está pronto para isso. Um só já dá muita dor de cabeça. Você abriu 4 na tela, ixi. Agora sim, de 100% em uso para 20% em uso em standby, 6,4 GB. Não sei o que aconteceu, mas enfim, nada como o clássico. O senhor já tentou desligar e ligar de novo? Então tá aí os 4 softwares que eu uso para controlar os componentes nessa montagem, a parte estética. Quero começar aqui com o Armoury Crate, que assim, ele só funciona realmente para controlar esse RGB daquele logo ali, né, da placa-mãe, que inclusive está com RGB agora, ele deveria estar estático branco, mas a gente sabe que esses softwares são meio rebeldes, né? Pronto, agora tá estático branco. Então é isso. Eu não estou usando o Armoury Crate, né? Tem o Fan Expert aqui, mas como eu estou usando o controlador da Lian Li, eu não tem nada sendo monitorado por aqui. Então eu não estou usando ele. Então, beleza. O segundo aqui, ó, da lista é o Fury Control, que funciona aí para controlar o RGB das memórias Kingston Fury. Que, aliás, essas memórias têm um RGB que dá para iluminar o quarto inteiro. Se eu colocar aqui em 100%, ó. Ia, velho. É muito claro, tá louco. Inclusive, quando eu estava testando, a luz do quarto está apagada, o PC está ali, beleza. Reiniciei o computador, fui no banheiro, quando eu voltei, ele zerou a configuração e estava tudo aceso. Eu abri a porta. Que isso? Parecia o Kramer o negócio. A luz é muito forte, é um abajur esse RGB da memória. Então eles sabem disso, por isso que tem um botãozinho aqui, ó, 10%. Você colocou aqui em 10%, pum, aí a luz fica de acordo com o resto do setup.
Deixei estático aqui no branco, mas tem o clássico arco-íris também, olha lá, o Rainbow. Aí eu vou colocar aqui no talo só para vocês verem o efeito de luz, mas é muito claro, né, esse negócio. Tem esse Light Speed aqui que eu achei bacana, que fica passando uns efeitos de luz, e esse Twilight também, que fica piscando aí os LEDs, né. Eu acho que esse ficou legal porque parece que a iluminação do cabo aqui da placa-mãe está carregando e as memórias estão piscando de acordo. Ficou uma combinação interessante. Mas preferi deixar aí no estático branco com 10% de brilho. Agora vamos ao NZXT Cam, que está aqui. E esse aplicativo ele controla bastante coisa também, mas eu estou usando apenas para controlar o nosso LCD aqui. E aí a gente tem algumas configurações igual o Kraken Z53, igualzinho. Tem uma novidade aqui que é a integração web, então você pode colocar um slideshow do Google Fotos ou algum site personalizado. Literalmente, você coloca algum site aqui, ele vai tentar carregar aqui. Então se eu colocar, por exemplo, www.pudim.com.br, você vem aqui em configurar, olha lá. Ele acendeu a telinha ali, mas o problema é que ele pega só o cantinho, né, do site, então não pegou o pudim direito. Aí tem que ser uma URL de uma imagem, no caso. Então vamos colocar um GIF aqui, ó. Funcionou mais ou menos. Mas o mais legal dessas opções aqui para mim é o infográfico duplo que mostra aí a GPU e a CPU. Você tem uma barrinha com o nível de uso, né, o percentual de uso, e a temperatura com um número bem grande, com uma leitura bacana. Tem um reloginho aqui também, ó, se quiser pôr um reloginho digital aqui, ó, achei elegante, né? Mas o meu maior problema com esse cooler é que eu não sei de onde vem esse dado da CPU, da temperatura. Eu não sei o que ele está puxando, ó. Tá marcando aí 42. E aí eu venho aqui no HW Monitor, tento ver aqui as temperaturas e eu não consigo entender. Será que ele está puxando um núcleo de eficiência aleatório ou um núcleo de desempenho? O package não é, porque não bate aqui os números. Ou será que ele tem um sensor nele mesmo, ali na base, e ele está usando um sensor do próprio water cooler, que aí não vai ter muita precisão, né? Não vai ter nenhuma precisão se ele estiver monitorando a base do water cooler que faz contato com a CPU. E aí fica mais evidente quando eu estresso a CPU aqui, ó. Então rodando um Cinebench aqui, um benchmark, ó, vai em 99, aqui 98, 100 e ali, ó, 90, tá de boa. Olhando ali parece que não tá rolando thermal throttling com essa CPU, né? O que infelizmente está acontecendo, já vou falar sobre isso. Mas é isso, tem uma variação aí de 10 graus pro package. Chega a 10 graus a variação. Aí é uma referência, né? Não dá para levar a sério isso daí. Já o da GPU é exatamente o sensor aqui que está sendo reportado aqui, ó, 32 graus, está 32 graus ali. Então, eu sei lá, eu só queria uma opção no NZXT Cam que eu não achei para, de repente, fazer uma alteração, né, nessa configuração. Então, ele está monitorando aqui, né, tem um monitor dele aqui, está puxando não sei da onde essa temperatura aí da CPU, que não condiz com os outros sensores. Ó, deu 28.962 pontos, hein? Tá bom, tá bom. E por fim o L-Connect 3 da Lian Li, e aqui eu uso quase tudo para fazer o monitoramento aí do PC e o controle aqui dos fãs. Então, ao contrário desse software da NZXT, ele puxa o dado correto aqui do CPU Package e está orientando a curva de todos os fãs de acordo com a temperatura da CPU. Aquele hubzinho que eu coloquei, ele tem 4 portas. Aí eu coloquei a CPU na porta 3, os dois fãs da CPU estão aqui e os dois fãs do gabinete estão aqui, ambos orientados aí pela temperatura da CPU. Você pode escolher a GPU também. E aí você pode escolher alguns presets aqui, né, de velocidade, os RPM aqui de acordo com a temperatura. Tem alguns presets aqui. Mas você também pode montar, né, o seu custom, se você quiser. E ele tem aqui uma função Start-Stop, que se essa função ela estiver ativada, quando estiver abaixo de 50 graus a temperatura, os fãs param de girar. Então agora ele começou a parar de girar, mas aí ele voltou. Então se você estiver num ambiente resfriado, dá para economizar um pouquinho de rotação aí dos fãs quando estiver em standby. O único problema que eu tenho com esse controle, bom, na verdade são dois. Você até pode sincronizar aqui com a placa-mãe os RPM, né? Porque aquele controlador, como eu mostrei, ele tinha um cabinho que voltava aqui para a placa-mãe, e a placa-mãe vai entender tudo como um único fã e você pode controlar pela BIOS ou pelo Armoury Crate. Mas como eu estou testando aqui, eu deixei isso desligado. Achei o controle legal até agora. O problema é que tudo depende desse software. Se esse software não estiver rodando, der pau alguma coisa, os fãs vão pro talo.
Então, para evitar qualquer tipo de problema, na ausência do controlador, tudo gira em 100%. Mas isso não é um problema para mim, até agora está funcionando bem. O problema para mim é que você não consegue configurar a curva de aceleração. É o tal do ramp up. Geralmente, quando a CPU está em 100%, na BIOS você pode escolher quanto tempo leva para os fãs se adaptarem a isso. Tipo, instantaneamente, ou, sei lá, no intervalo de 6 segundos. Aí ele vai devagarzinho aumentando para não dar aquele tranco e te incomodar o ruído, né? O problema é que aqui eu não tenho essa configuração. Então, ó, vou dar um aplicar aqui, ó, vou colocar no alto, ó. 9, 10 segundos demora. É isso que eu notei. E não tem como controlar isso. Então só faltou para mim esse controle nesse caso aqui. Então provavelmente depois eu vou ir para a placa-mãe com esses controles aqui. Em Quick Sync Lightning a gente tem a configuração dos fãs, mas são de outros modelos, né? E também dos streamers da primeira versão. O SL Infinity são esses fãs que a gente tem aqui. E aqui eu posso configurar quantos fãs estão em cada porta. Então aqui, ó, Set Quantity você escolhe. Então eu coloquei aqui 2 e 2, né? Na porta 3 e na porta 4. Aí você configura aqui de uma forma muito fácil. E aí você escolhe o efeito de luz. Então são vários efeitos, ó, tem o clássico arco-íris aí também, com uma resposta muito rápida desse software, dos melhores softwares controladores de RGB que eu já vi. Você pode mudar a direção, a velocidade, o brilho, e são vários efeitos mesmo. Eu achei bem legal. Eu gostei desse disco aqui também. E é interessante como a gente tem um efeito na lateral aqui dos fãs também, né? Não só na linha e nos próprios fãs, como também ali na lateral. E você define as cores de tudo, então posso vir aqui, ó, vou pintar ele de branco e azul, é com um baldinho de tinta mesmo o negócio. Aplicar e pronto, lá. E se deixar, eu passo meia hora aqui só falando dos efeitos desse software, porque tem bastante coisa e você controla também até se vai ser em todo o fã, só no centro ou nas linhas. É bem legal mesmo, gostei bastante. E por fim aqui, ó, Streamer Plus Lightning, que aí são as luzes do cabo Streamer. Podemos ser 24 pinos ou os de 8 pinos para GPU também. Ainda não tem PCIe 5.0, então aqui ainda é meio que o antigo para essa GPU, então acabei não usando. Mas a gente tem aqui, ó, a configuração, então tá num efeito aqui que é o Drizzling, mas você pode deixar numa cor estática, né? Ele tem aqui as configurações, você pode deixar uma cor única, que aí é um arco-íris, ele trata todas as linhas aqui como se fossem uma coisa só. Aí você pode escolher a direção também. Tem efeitos aqui, por exemplo, ó, Meteor. Ó, fica passando uma luz única. Mas eu gostei desse efeito intercalado aí entre as linhas. Aí tem, por exemplo, esse Color Transfer aqui. O brilho tá bem forte, né, nesse caso. Deixa eu deixar em 25% aqui. Aí, agora ficou um pouquinho mais discreto. E você pode ajustar a velocidade do efeito também, ó, 50%. E aí são vários efeitos. O que eu mais gostei aqui foi esse Drizzling, que parece que está carregando a placa-mãe. E eu deixei ele na velocidade de 75%, pode ficar mais rápido, em 100%. E você escolhe as cores, então se você quiser deixar algo meio colorido aqui, ó, você pode também, ó. Vou pintar aqui todas as cores, deixa eu pintar o 7 aqui, e olha lá. Desenhei o arco-íro. Mas a minha temática nessa configuração é essa, é branco com alguns efeitos azuis. Então, esses são os softwares que controlam o RGB desse PC. E assim eu termino de falar sobre a montagem, a estética dessa máquina aqui. Agora, antes de encerrar esse vídeo, que eu sei que já passou de 1 hora aí faz um tempo, eu quero só falar um pouquinho das especificações técnicas em preparo para o próximo vídeo. E o que eu vou fazer agora é mostrar a BIOS e alguns ajustes que a gente faz depois que a gente termina a montagem. Então o primeiro deles já precisou ser feito por causa desse controlador, né? A placa-mãe entende que não tem fã da CPU e aí você tem que ir lá e configurar para ele ignorar isso. Falar, não, tá tudo bem, calma, não vai fritar o negócio, não muito. Então a gente vem aqui no modo avançado, vou só dar um F9 aqui, procurar por CPU fan. E tá aqui, como ele não tem essa informação, ele fica meio maluco, é só colocar aqui para ignorar, aí não vai dar mais mensagem de erro, beleza. Configurações que a gente precisa ajustar. Bom, a memória tá rodando numa frequência baixa, né? 4.800 MHz é pouco, então a gente vai colocar aqui o XMP1 para ela rodar nos 7.200 MHz, Megatransfers, mesma coisa, que é o nativo aí dessa memória, e vamos ver se a CPU vai aguentar.
Por fim, uma coisa que eu costumo fazer logo no começo é descer um pouquinho a tensão da CPU. 1.4 volt parece muito alto, né? Então eu desceria aí para 1.3 e aí é algo que a gente fica testando, né? Então eu costumo usar aqui o modo offset, coloca no negativo e coloca aqui 0.005 e vai descendo de 0.05 em 0.05 até você encontrar um equilíbrio entre a CPU consumir menos, esquentar menos e não perder desempenho. Às vezes você ganha desempenho porque reduzindo a tensão manualmente você consegue evitar o thermal throttling. Então isso é bem legal. E por fim, o que eu quero comentar aqui nessa BIOS é que como não é um chipset Z, a gente está num chipset B, não tem a funcionalidade de overclock. Então se eu tentar ajustar aqui a frequência dos núcleos, o multiplicador, o ratio, que é 53 por padrão, ele não vai além disso. Então se eu colocar 55 e dar Enter, ele volta para 53. Isso daqui é o que faria o overclock, né? Que permitiria que eu aumentasse a frequência. Quer dizer, uma das coisas que eu posso usar, uma das ferramentas que eu posso usar. Então essa placa-mãe é travada para isso e eu só consigo melhorar o desempenho dessa CPU se eu fizer um undervolt, né? Ou quando o cooler não estiver aguentando. Então é isso, não vou mexer em mais nada nesse primeiro momento. Vamos salvar e botar no Windows. E agora aconteceu algo que infelizmente acontece às vezes, né? O PC reiniciou, a memória está com brilho no talo e o software não responde, ó. Eu aperto aqui, ó, e não vai. Olha lá, não desliga, não liga, não muda a cor. E às vezes esse Fury Control ainda tem a moral de falar: escuta, reinicia aí porque eu não tô... Você não vai conseguir controlar a memória. Caralho, acabei de reiniciar, p***. Por fim, eu vou comentar um pouquinho sobre as especificações técnicas e como ficou o desempenho dessa máquina. Então temos aí ó, o 13700KF desbloqueado para overclock pelo K, o que é meio irrelevante com essa placa-mãe. E o F não tem a GPU dedicada, 8 núcleos de desempenho com 2 threads cada um, 8 núcleos de eficiência, ou seja, 16 núcleos, 24 threads, alcançando aí no turbo 5.3 GHz. Beleza, uma CPU que tem um TDP de 125 watts, mas o consumo dela pode chegar a quase 300 watts em 100% de uso. O que, assim, essa 13ª geração entrega mais desempenho, mas é forçando a amizade, é consumindo bastante, é esquentando bastante, mas entrega um desempenho legal, especialmente aí no single core, né? Tanto single core quanto o multicore. A nossa placa-mãe é B770G Gaming Wi-Fi, com as memórias aí que eu já comentei, e sobre a frequência das memórias, que a gente acabou de fazer aquele ajuste na BIOS com o XMP, elas estão aqui rodando a 7.200 MHz, megatransfers, por segundo, né? Então é um número bem alto, tá em dual channel e tá rodando estável. Eu já fiz alguns testes e é a frequência mais alta que eu já consegui rodar de forma estável aqui no Loop Infinito nesses vídeos de montagem. Tá marcando aqui 3.591, mas é porque é DDR, né? É dual, né? Então é isso vezes 2 que chega lá nos 7.200. E também a nossa GeForce RTX 4070 Founders não tem a GPU integrada, né? Por conta do KF. E ela tá aí com 12 GB de memória, 12 GB, ao contrário da 4060 e da 4060 Ti, que tem apenas 8 GB, né? E os dois SSDs NVMe, dois Kingston Fury Renegade de 4 TB e o HD SATA de 8 TB. No total, 16 TB de armazenamento, 8 de SSD NVMe, 8 de HD, o que tá mais do que o suficiente para mim. E o desempenho dessa máquina, assim, ele ficou similar ao desempenho da outra máquina. O 13700K, ele tem um desempenho próximo do 12900K, né? Aquilo que eu falo, o i7 de hoje é o i9 de ontem, e a 3080 e a 4070 também é a mesma coisa. No caso da GPU, consome menos e esquenta menos, no caso da CPU, consome quase o equivalente e esquenta igual também. Vamos lá. Bora rodar o Cinebench R23 aqui, vamos ficar de olho aqui nas temperaturas e no consumo também aqui dessa CPU. Olha lá, a temperatura, já bateu 100 graus logo no começo. E aí, ó, os fãs estão demorando para chegar em 100%, então perca um pouquinho de desempenho no começo do teste. E o consumo, 260 watts. Antes estava mais, viu? Antes, durante o teste aqui do Cinebench, estava batendo 290, antes de eu fazer aquele undervolt. Então agora a gente está controlando um pouquinho mais o thermal throttling, porque antes de mexer na BIOS já ficava em 100 graus o tempo todo. Agora não, agora ele até está dando uma segurada aí de vez em quando.
E agora, nesse momento, ele marcou 27.319 pontos. Eu já tive pontuações melhores, agora há pouco aqui no vídeo eu marquei 28 mil pontos. O máximo que eu alcancei fazendo ajustes ali na BIOS foi 29.206 pontos, mas eu consegui uma vez só, não consegui replicar esse resultado. E no single core, 2.020 pontos, então eu jogaria a média aí em 28 mil pontos mais ou menos na CPU, porque assim, esse cooler e essa placa-mãe não estou conseguindo extrair 100% do que essa CPU tem a oferecer. Deve estar aí nos 93, 94%, mas isso em situações como essa do benchmark, que a gente está usando todos os núcleos no talo, estresse total na CPU, 100% de uso, que eu não tenho nenhuma aplicação que força tanto a barra assim. No dia a dia é outra experiência, tá? Isso de não aproveitar 100% da CPU nessa configuração é só na pontuação aqui dos benchmarks, ou sei lá, se fazer um render na CPU, ou vai fazer algum processamento de dados que vai usar toda a CPU, que eu não faço isso, então pra mim tá de boa. Inclusive comentaram no vídeo do outro PC, mas você fica falando aí que você não precisa de uma placa-mãe Z, mas você pega, né, uma Z690 e tal, não sei o quê. Eu falei que foi só pela estética da placa, tá aqui, ó, tá aqui a prova, no B, ó, tá uma maravilha, B760. Em termos de desempenho em jogos, a gente tem aqui uma configuração que até aguenta 4K, que é uma configuração próxima do meu outro PC, 12900K com a 3080. Então eu joguei alguns jogos em 4K, nessa belezinha aqui, ó, que é a OLED C2. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é uma TV, mas é um monitor excelente, OLED C2 com a tela aí de 42 polegadas, que é o monitor que eu uso em casa. Então é um PC que aguenta em 4K, se o jogo for mais pesado tem que ir para o DLSS, mas dá para curtir essa experiência. E se você quer saber como é o desempenho gráfico dessa GPU, essa mesma placa que está aqui, a gente já fez um vídeo aqui no canal comentando aí sobre o desempenho no lançamento, mas é praticamente equivalente aí a uma 3080, porém consumindo menos e esquentando menos em um corpo mais compacto. E é isso, mas antes de dar tchau, eu fiquei devendo um outro vídeo sobre aquele PC que eu mostrei aqui várias vezes, que ele tá aqui inclusive, ó, tá aqui do lado. Esse PC aqui, eu tô pensando em fazer um duelo de PCs aí e rodar as mesmas coisas nos dois aqui e mostrar alguns resultados. O que vocês acham dessa ideia de comparar os PCs que a gente montou aqui no Loop Infinito? Comentem aí, eu não vou prometer, mas eu tenho a intenção de trazer isso e a gente tá pensando em fazer algumas lives sobre PCs aqui também em breve, então pode ser um conteúdo legal para mostrar aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado a você que tá pensando em montar o seu PC, a você que estava de olho no Jonsbo TK1, vou deixar o link aí na descrição, um dos gabinetes mais legais que eu já montei aqui no Loop Infinito. E é isso, se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!